Convido o Tiago. Com você, Tiago. Obrigado. Boa noite a todos. Sempre uma satisfação, uma alegria estar aqui. Eu que trabalhei aqui durante 15 anos, agora eu estou trabalhando em Taubaté, desde de fevereiro. Então, sempre retornar aqui para Caçapava, o caminho que eu fiz durante 15 anos, todos os dias, né? É uma alegria, uma satisfação. E sempre que nós recebemos um convite para falar da doutrina espírita, nós somos os primeiros a ter que nos debruçar sobre um tema, escolher um tema, em que fomos intuídos, lê-lo, estudá-lo, refletir sobre ele e, sobretudo, a responsabilidade e o compromisso maior é de nós aplicarmos em nós mesmos essas reflexões, né? E até Taubaté, no mês de outubro, agora, eu falei sobre esse tema e achei propício falar sobre ele novamente, trazer ele aqui a Caçapava para os amigos, que é a fé. A questão 919 de O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho propõe o que nós chamamos no meio espírita, no movimento espírita, do colóquio com o travesseiro. Nessa questão, Kardec pergunta qual é o meio mais eficaz de nós nos melhorarmos ainda nesta existência. E aí os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Essa frase é de Sócrates. Ele diz, nós conhecemos toda a extensão desta máxima, mas como efetivamente melhorar a si mesmo? E Santo Agostinho, então, propõe didaticamente, pedagogicamente, um colóquio com o travesseiro, ou seja, uma conversa com o travesseiro. Toda noite, antes de dormir, faça o balanço do dia. O que você fez de bom, se você prejudicou alguém. E neste colóquio que fiz com o meu travesseiro, refleti sobre como anda a minha fé. Como está a minha fé? Ela está robusta, forte o suficiente, essa semente da fé, que é plantada em cada um de nós, porque somos filhos de Deus, ela germinou, essa semente? Ela se transformou numa árvore? Ela está dando frutos? Então essa é a reflexão, que é a proposta que eu me propus e que eu trago para que nós reflitamos também como está a nossa fé. Já bem no início, na contracapa ali do livro Evangelho segundo o Espiritismo, está lá: fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Será que eu tenho essa fé inabalável? Como está essa minha fé? E eu vou além. A fé inabalável é aquela que pode enfrentar todos os desafios da minha existência, todas as dificuldades da minha existência face a face. Como eu tenho encarado os desafios que a vida me impõe, os obstáculos, as surpresas que a vida me coloca no caminho. Quando alguém do meu círculo pessoal, alguém da minha família, um amigo querido, um parente próximo, se vai carregado pelas mãos da morte, como está a minha fé? Quando há o diagnóstico de uma doença grave em alguém da minha família ou em mim mesmo, como eu me comporto diante disso? Eu tenho serenidade? Eu tenho equilíbrio? Ou eu reclamo, me enervo, me revolto? Porque é esta fé inabalável que nós queremos construir em nós, que nós somos convidados pelo Espiritismo a construir em nós. Essa fé que possa fazer com que a gente encare os maiores desafios que a vida nos coloca com a fronte altiva, certos de que aquele momento é uma tempestade passageira, certos
de que Jesus está a me amparar, que eu tenho um conjunto de amigos do plano espiritual que me guiam. E como o Espiritismo nos ajuda a construir em nós essa fé inabalável, nós estamos no processo, e quem vos fala, eu confesso, ainda não construí, mas o esforço é nesse sentido. Como o Espiritismo nos ajuda, nós vamos nos valer de alguns trechos da obra de Allan Kardec para nos auxiliar nessas reflexões sobre a fé. E se nós formos visitar o capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é A Fé Transporta Montanhas, nós vamos encontrar uma lição intitulada A Parábola da Figueira Seca, que reproduz essa passagem da vida de Jesus. Jesus nos falava constantemente, falava aos homens de seu tempo, quando encarnados na Terra, por meio de parábolas, de maneira indireta, contando histórias do dia a dia, e se valia de todas as oportunidades para deixar lições imortais para toda a eternidade. Então Jesus, naqueles 3 anos, dos 30 aos 33, em que ele mais diretamente divulgou o seu evangelho, ele se valia de todas essas oportunidades mínimas do dia a dia para nos deixar lições imortais, lições para sempre. E todas as parábolas, elas têm uma forte lição moral, todas elas. E todas elas nos dão mais ou menos ali as mesmas lições de amor, de fé, mas alguns preferem a parábola do bom samaritano, outros seguiam mais pela parábola dos talentos, outros pela parábola da figueira seca, parábola do filho pródigo. E Jesus falava muitas vezes em parábolas de maneira indireta para que se fizesse compreendido, entendido pelas pessoas de seu tempo. Ele se vale do que os pedagogos se valem, que é o do senso das proporções. E Jesus era o grande pedagogo. Jesus era o grande mestre. Aliás, o único título que ele não rejeitou, que ele aceitou, o título de mestre. E como grande pedagogo que é, valendo-se do senso das proporções, ou seja, o professor só ensina aquilo ao aluno que ele possa compreender, na medida em que ele possa compreender, não se ensina a uma criança coisas que devem ser ensinadas na universidade. Jesus não podia falar de forma direta de pluralidade de mundos habitados, de comunicabilidade entre vivos e mortos. Ora, falando de amor, de caridade, de perdão, às vezes de forma direta, às vezes em parábolas, ele já foi levado ao Calvário e à cruz. Imaginemos se ele falasse de forma direta sobre coisas que as pessoas ali naquele momento não poderiam compreender. Mas ele já nos avisou, ele já nos alertou. No momento oportuno eu lhes enviarei o Consolador prometido, que virá vos dizer muitas coisas, vos relembrar o que eu tenho vos dito e dizer muitas outras coisas mais. Já anunciando, já prenunciando a vinda do Espiritismo, que viria a dar esse desenvolvimento, essa complementação à doutrina de Jesus, colocando de forma clara, direta, explícita, o que Jesus muitas vezes só pôde dizer de maneira indireta por parábolas. Para que com o Espiritismo, então, ninguém mais possa pretextar ignorância sobre os ensinos de Jesus ou interpretar os ensinamentos de Jesus de acordo com os seus inferiores interesses, seus mesquinhos interesses, porque foi isso que aconteceu. Depois da vinda de Jesus, o homem confundiu tudo a sua lição. Ele cravejou de diamantes a cruz. Ele colocou ouro no altar, quando Jesus valia da simplicidade da casa dos apóstolos, especialmente de Simão Pedro, para falar do seu evangelho. Quando Jesus se valia de uma barca ali no lago de Cafarnaum para ministrar os seus ensinamentos. O homem passou a subjugar, a guerrear, a matar, a escravizar, dizendo agir em nome do Cristo nas chamadas guerras santas. Então o homem confundiu completamente a lição de Jesus.
E era necessário que viesse o Espiritismo retomar a essência dos ensinamentos do Cristo, com a mesma proposta de Jesus. E Jesus não veio trazer uma nova religião. O objetivo de Jesus é que nós nos harmonizemos ao seu evangelho, aos seus ensinamentos, é isso. É a nossa evangelização. Evangelização é pautar as nossas vidas de acordo, em harmonia com os ensinamentos de Jesus, é isso. E o Espiritismo também não veio trazer ministro de fé, dogma religioso, atos de ritualística. Ele veio renovar a proposta de Jesus, o objetivo de Jesus, que é adequar as nossas existências aos seus ensinamentos. É isso. Portanto, Jesus trouxe essa lição da parábola da figueira seca. Quando saíram de Betânia, ele teve fome. Ele, em referência a Jesus. E vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo-se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Eu vou lhe digo em verdade que todo aquele que disser a essa montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. São Marcos, capítulo 11, versículos 12, 13 e 14, de 20 a 23. As parábolas de Jesus não podem ser interpretadas literalmente, sob pena de nós não alcançarmos toda a profundidade do seu ensinamento, do seu sentido. É preciso contextualizar a parábola. Não é possível imaginar que Jesus agiu como nós agiríamos, com fome e não encontrando fruto, amaldiçoar a figueira. Porque nós sabemos que quando nós estamos com fome, nós ficamos nervosos. E aí nós lançamos maldições, né? Mas não. Essa passagem de Jesus aproximava-se a Páscoa em Jerusalém. E a Páscoa celebrava ali no povo hebreu a fuga do povo hebreu da escravidão do Egito em busca da terra prometida. E era cultural que todos os homens, notadamente os homens que pudessem, deveriam se deslocar até Jerusalém para a comemoração das festividades da Páscoa. E Jesus propõe aos discípulos, então, aos seus apóstolos, que rumem a Jerusalém para a festividade da Páscoa. Mas já sabendo, já antevendo, que na chegada a Jerusalém se daria o Calvário e a sua crucificação. Ali são entre Cafarnaum e Jerusalém mais ou menos 190 quilômetros, mas Jesus resolve tomar um caminho mais longo, passando pela Samaria. Porque os samaritanos eram inimigos mortais dos judeus, como hoje se dá na mesma região do globo, entre palestinos e judeus. Mas Jesus queria deixar uma lição para os apóstolos, indo a Jerusalém, mas passando pela Samaria. E ali ele cria então a parábola do bom samaritano. E Jesus vai com os apóstolos, mas com pouquíssimos víveres. Com pouquíssima água, a empreender uma jornada de de mais de 200 quilômetros a pé até Jerusalém. Eles rumam para lá e nesse momento Jesus encontra uma figueira. Todos estão com fome. A figueira estava frondosa, cheia de folhas, mas não tinha frutos. E Jesus diz que essa figueira seque até a raiz, porque ela não tem frutos. Mas era normal que ela não tivesse frutos, porque nos diz a lição que não era tempo de figos, não é? Os figos dão no final de maio, era abril.
Mas aquela árvore estava frondosa. Ela estava com muitas folhas. E as figueiras, quando estão com muitas folhas, já há frutos em germinação, ou no final da germinação. E aquela árvore não tinha nenhum fruto. Ou seja, era uma árvore que criou uma expectativa de ter frutos, mas não trazia frutos. Era uma árvore temporã. Essa figueira adiantou-se. Essa figueira apressou-se. E no Velho Testamento, no Antigo Testamento, era comum que os profetas comparassem o povo hebreu à figueira. Eles faziam constantemente essa comparação, porque a figueira é uma árvore grande, frondosa, que dá muitos frutos. E é assim que eles viam o povo hebreu, como o povo escolhido, o povo grande, o povo tendente a dar frutos para a humanidade. Jesus, então, retomando essa comparação que existia no Antigo Testamento, também compara a figueira ao povo hebreu. Ou seja, era um povo que recebeu muito de Deus. Jesus já vinha investindo no povo hebreu há 1500 anos. Para o povo hebreu foi mandado Moisés, foram mandados os profetas. Cristo dizia ao povo hebreu: estou indo, eu estou chegando. Mas mesmo assim, o que esperava Jesus na chegada a Jerusalém era o seu Calvário e a cruz. Todo aquele saber que o povo hebreu tinha, saber filosófico e religioso, estava sendo usado no verniz da palavra, na suntuosidade dos templos, para alimentar o orgulho, a vaidade, o poder do povo hebreu, mas ele não estava dando frutos. Toda aquela sabedoria, esse investimento em Jesus que adubou a figueira, que adubou o povo hebreu, não estava revertendo em frutos. Era um povo que tinha muitas folhas, frondoso, mas quando se vai observar, quando se vai verificar, ele não dava frutos. Não tinha nenhum fruto. Portanto, esta comparação que Jesus faz, e ele faz não uma maldição, mas uma constatação. Essa árvore que não dá frutos, que não é útil, ela vai secar. Como são as coisas no mundo, na humanidade? Os grandes impérios, as grandes civilizações, que foram construídas em cima da vaidade, do orgulho, do poder, secaram. Onde estão as grandes civilizações da história? Os grandes reis, os grandes poderosos que se preocuparam com a vaidade e o orgulho e não deram frutos. Onde estão as suas doutrinas? Onde estão os seus ensinamentos? Para que algo permaneça, não seque, seja perene, permanente, é preciso que dê frutos. E por isso nós estamos falando do Evangelho de Jesus até hoje. Porque o Evangelho de Jesus é permanente, perene, porque dá frutos a toda a humanidade. E nada, nenhuma doutrina, nenhuma teoria foi tão atacada e perseguida quanto o cristianismo. Desde o seu nascedouro, o cristianismo foi atacado, combatido, contou com adversários, e ele permanece em pé, e ele viceja, e ele permanece dando cada vez mais frutos. Esta árvore está cada vez mais repleta. A fome de Jesus é fome de resultado espiritual. Essa é a fome de Jesus. Jesus esperava que aquele povo adubado, que recebeu as grandes verdades espirituais, contando inclusive com Moisés, que trouxe uma das grandes revelações divinas, a ideia de um Deus único, do monoteísmo, esperava que já pudesse dar frutos e não fosse construída uma sociedade construída sobre o orgulho, sobre a vaidade, sobre o exclusivismo,
sobre o isolamento, sobre o preconceito. Portanto, é preciso que aquele povo tenha obras. Jesus esperava que aquele povo tivesse frutos. Pelas tuas obras reconhecerei a tua fé. As tuas obras são os frutos. Essa expressão é de Tiago, o apóstolo. Pelas tuas obras reconhecerei a tua fé. As tuas obras são os frutos. Não adianta dizer que ter fé, dizer que sabe, dizer que acredita em um Deus único, mas não ter frutos, não ter obras. Francisco de Assis dizia aos missionários franciscanos: vão, ide, preguem o evangelho de Jesus a todos os cantos do mundo. E se, somente se estritamente necessário, façam uso da palavra. Porque a fé contagiante desses missionários franciscanos se revelaria por suas obras, por suas atitudes, pelos seus frutos. E Jesus vem investindo em nós. Se investiu no povo hebreu, ele veio para dar a sua lição, trazer o seu evangelho, e depois nos enviou o Espiritismo, para que possamos dar frutos. Ele espera de nós, ele está investindo na humanidade, ele gere a humanidade. Ele espera que possamos dar frutos. No capítulo anterior a este, que contém a parábola da figueira seca, que é a fé transporta montanhas, nós vamos ter o capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Dentro dessa reflexão, dessa concepção, que Jesus vem investindo em nós. No livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografado por Chico, nós vamos ver o capítulo 5, Recebendo Assistência. Nós vamos encontrar André Luiz no hospital, depois do resgate das regiões umbralinas, sendo cuidado, velado pelo enfermeiro Lísias Prestimoso. Eles estavam ali estudando o Evangelho, justamente essa passagem, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E Lísias diz algo muito interessante a André Luiz, ele diz: na atual concepção do que já entendemos do Evangelho do Cristo, vamos fazer aqui uma adaptação nessa frase de Jesus. Muitos os chamados e poucos que aceitam o chamado. Muitos os chamados e poucos os que aceitam o chamado. Porque Jesus não escolhe ninguém. Jesus já escolheu, ele já fez a sua escolha, a sua opção por todos nós. Por toda a humanidade. Não há escolhidos e não há preteridos. Jesus não prefere Chico Xavier a nós. Apesar dos nossos equívocos, enganos, erros, quedas. Não. Ele não prefere a nós do que a um criminoso. Não. Sabem por quê? Jesus não nos olha pelo que somos, mas pelo que seremos, pelo potencial divino que há em nós. Esses espíritos elevados, eles investem em nós porque enxergam um potencial divino em todos nós. Nenhuma ovelha se perderá do meu redil. Não foi isso que Jesus nos disse? Portanto, ele não escolheu algumas ovelhas em detrimento de outras ovelhas. Muitos os chamados, porque Jesus já vem nos chamando. Há 2000 anos vem ecoando o seu chamado entre nós. E poucos os que aceitam o chamado de Jesus, porque nesse tempo de seguidores, de rede social, Jesus tem muitos adoradores, mas pouquíssimos seguidores. Jesus tem muitos adoradores, mas pouquíssimos seguidores. Aqueles que se dispõem de fato a seguir os passos de Jesus. Mahatma Gandhi, certa vez, disse que não se tornava cristão não pelo Cristo, por quem nutria grande admiração, mas pelos cristãos que diziam amar o Cristo, mas não seguiam os seus passos.
Isso a reforçar os muitos os chamados e poucos os que aceitam o chamado. Porque Jesus já nos convidou, já nos enviou o convite da sua, onde vai ser a festa. Já nos enviou o convite do reino de Deus, nos dizendo como nós temos que agir para sermos felizes, para progredirmos, para sermos melhores. Jesus não só nos convidou, como mostrou o caminho. Porque o Evangelho do Cristo não é mera teoria. O Evangelho de Jesus não é uma biografia de Jesus. O Evangelho é Jesus. É diferente. O Evangelho é Jesus em ação. Os ensinos de Jesus vão nos levar à felicidade. A felicidade que se traduz em paz de consciência, em tranquilidade de consciência, nessa fé inabalável, mesmo diante das maiores dificuldades. Seguir o Evangelho de Jesus vai nos tornar homens e mulheres de fé inabalável, que podem encarar as maiores dificuldades da vida com altivez, com equilíbrio, com serenidade, com calma. E se Jesus já nos fez o chamado, nos fez o convite, o Espiritismo vem reforçar este convite. Lembram-se que Jesus nos fala por parábolas muitas vezes, de maneira indireta por muitas vezes, mas diz que enviará o Consolador prometido, que virá relembrar o que vos disse e dizer outras coisas mais. Portanto, o Espiritismo vem reforçar o convite. E agora, de modo que nós não mais possamos pretextar ignorância ou fazer confusão sobre os ensinos de Jesus, vem retomar a essência do Evangelho de Jesus, como foi dito. Jesus também não trouxe ministro de fé, como eu disse, dogma, ou seja, afirmação inquestionável, atos de ritualística, e o Espiritismo também não. E certa vez, só um adendo, me disseram, e a água fluidificada? E o passe não são atos de ritualística do Espiritismo? Não. Kardec, antes de ser Kardec, era o professor Rivaio, que era estudioso do magnetismo de Mesmer. E estudando o magnetismo, ele incorpora essas técnicas do magnetismo, do passe, da fluidificação da água, que são transfusões energéticas, transferências energéticas, ele incorpora essas técnicas terapêuticas ao Espiritismo. Portanto, passe, água fluidificada não são atos de ritualística. Água fluidificada e passe são terapias, medidas terapêuticas incorporadas por Kardec ao Espiritismo, porque ele já estudava os benefícios do magnetismo ao corpo físico, o que foi ampliado com o estudo do perispírito, dizendo que a harmonização molecular do perispírito vai refletir beneficamente na harmonização do corpo físico. E o Espiritismo vem fazer esse convite para todo sempre. Porque essa comunicabilidade entre vivos e mortos durará para todo sempre. Não é possível encarcerar os espíritos, levar os espíritos ao Calvário e à cruz. Não é possível acabar com os médiuns que nascem e pululam ao redor do mundo inteiro para nos transmitir as lições do plano espiritual. Portanto, agora não dá mais para não aceitar o convite. Aponte o seu QR Code para o Espiritismo e ele te levará ao local da festa, com data, com hora, com tudo certinho, com Waze, com Google Maps. Ele traz tudo. As lições, os livros complementares à codificação, os livros de Emmanuel, os livros de André Luiz, nos trazem todas as consequências do bem viver e as consequências do mal viver.
São espíritos. A doutrina espírita, a força dela está no fato de que ela não é mera teoria, ela é muito mais do que isso. A doutrina espírita é vida compartilhada. Porque o que tem naqueles livros são experiências de espíritos que alcançaram um grau de purificação, que compartilham conosco essas experiências vividas. São como um sábio amigo mais velho que já viveu muito mais e alcançou graus superiores de elevação, nos dizendo como devemos proceder com sabedoria. Nos mostrando, se você agir desse modo, a consequência negativa e nefasta será essa. Se você agir desse modo, o convite está feito. O convite está reforçado. O convite está desenhado. No QR Code tem todas as informações ali. Basta o nosso bem-querer. Basta a nossa boa vontade, a nossa fé em seguir para produzir frutos, para nos melhorarmos, para criarmos em nós essa fé inabalável, insuscetível de ser abalada pelas dificuldades, pelas vicissitudes da vida. Ainda neste capítulo 18, nós vamos ver uma lição que diz o seguinte: muito se pedirá àquele que muito recebeu. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. E nós temos recebido muito. Nós temos recebido muito de Jesus, que eu vou repetir, investe em nós há muitos e muitos séculos. Nós recebemos muito do Espiritismo. E como estamos? O que nós estamos fazendo com essas informações? Nós estamos aceitando o convite? Muitos os chamados e poucos que aceitam o convite. Nós estamos sendo adoradores ou estamos sendo seguidores dos passos de Jesus na nossa existência? Em determinado momento da lição, muito se pedirá àquele que muito recebeu, está escrito, aos espíritas será pedido muito. Porque receberam muito. Mas também, àqueles que tiverem aproveitado, será dado muito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que ele proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Aqueles que tiverem aproveitado, aqueles que estiverem aceitado o convite, vão participar de uma festa extraordinária. Extraordinária. Mas é preciso que nós aceitemos o convite. O padre Fábio de Mello, que todos nós sabemos que é de uma outra corrente religiosa, mas ele tem uma frase, é um homem que eu considero sábio, tem estudioso do cristianismo, tem uma frase que diz assim: adotar uma religião é estar na antessala da espiritualidade. Adotar uma religião é estar na antessala da espiritualidade. Quando você vai ao médico, tem a sala do médico e a antessala onde você espera. Mas para você ser curado ou ser diagnosticado, você precisa entrar na sala do médico. Não adianta ficar na antessala. O que eu quero dizer com isso? O Espiritismo não é o objetivo em si mesmo. O Espiritismo é meio, é escola, é ferramenta, é instrumento, é veículo para a construção em nós de espiritualidade. Para a construção dessa fé inabalável, porque espiritualidade é isso. Espiritualidade é ver alguém que amamos carregado pelas mãos da morte e ter absoluta certeza que haverá um novo ponto de encontro. Espiritualidade, uma vez construída, ela não se perde mais. Espiritualidade é ver alguém que amamos, ou nós mesmos, diagnosticados com uma enfermidade grave, e mantermos a serenidade, o equilíbrio, a calma, a razão. Isso é construção de espiritualidade. Mas só adotar o Espiritismo como religião não nos garante espiritualidade. O Espiritismo é importantíssimo para nós, mas muito mais importante é a espiritualidade.
Porque senão, se nós ficarmos só estudando o Espiritismo sem frutos, sem construção da espiritualidade, é estar na antessala. E aí não adianta nada. Porque o Espiritismo por si só não nos livra. E nós vemos nos livros espíritas, tem espírita no umbral. Não tem. Só o Espiritismo não nos livra da loucura, da depressão, do suicídio. Não, é preciso. Isso é veículo, isso é meio, isso é instrumento, é ferramenta para a construção em nós dessa fortaleza, dessa fé, dessa esperança que efetivamente vai nos transformar, que efetivamente vai nos modificar. Porque senão é a mesma coisa de que eu estar na UTI e me achar um privilegiado. Ah, eu sou espírita, eu sou um privilegiado. Não, é que você está precisando mais. Você está na UTI porque você está precisando mais que todo mundo. Estou cheio de médico, enfermeira, equipamento. Eu olho para alguém da enfermaria e falo, eu estou aqui, olha quanta coisa eu tenho. Eu sou privilegiado. Você não tem, mas é porque você está mais doente. Aquilo tudo é necessário para a sua melhora, para a sua transformação. Então nós tivemos 50 encarnações, nós já fomos ateus, budistas, judeus, católicos. É a primeira encarnação, ou no máximo a segunda, que nós somos espíritas. Porque o espiritismo tem 160 anos, 160 e poucos anos. Se nós já tivemos tudo isso de religião várias vezes, por que nós estamos aqui de novo? Por que a religião não nos redimiu? Por que a religião não nos transformou? Agora é preciso os melhores equipamentos. São precisos os melhores médicos, os melhores enfermeiros que estão no Espiritismo, para que nós possamos, desta vez, aceitar o convite. Porque nós trazemos uma herança psíquica em matéria de religiosidade, que nós louvamos Jesus nos templos e menoscabamos nas ruas. Quando a gente chega no centro espírita, a gente fala baixo, a gente abraça, não é? Aí chega em casa, a gente é um furacão. A gente dá vazão aos nossos instintos mais primitivos, porque nós estabelecemos linhas divisórias entre o templo e a rua. Vocês sabem, nas religiões, nós trazemos essa herança psíquica, eu disse. Que no templo, isso vem não tem dia santo. Se tem dia santo, tem dia que não é santo, não é óbvio isso? Então, no dia santo, eu estou obrigado perante a minha religiosidade. No dia não santo, não. Nós trazemos isso. Nós temos objetos sagrados perante os quais nós rendemos louvores. Sabe qual é o objeto sagrado do médico? É o bisturi. O objeto sagrado do lavrador é a enxada. Porque o Espiritismo vem com essa nova proposta religiosa que é desafiadora. Nós sermos espíritas cristãos em qualquer lugar. Sabe qual o dia santo do Espiritismo? Todo dia. Sabe qual o lugar santo do Espiritismo? Paris, Lyon, Uberaba, Pedro Leopoldo? Não, é todo lugar. Sacramento? Não. Todos os lugares são santos, porque todos os lugares são lugares de eu exercer a minha religiosidade espírita cristã. Sabe qual é o meu local mais sagrado? A minha casa. O meu lar. É para que deixemos de estabelecer linhas divisórias entre o templo e o nosso lar, o nosso trabalho. O local de eu exercer a minha espiritualidade espírita, religiosidade espírita cristã, se eu sou um atendente de padaria, é a padaria, com os clientes da padaria. Chico não tinha momento que ele era espírita e não espírita. E nós ainda estabelecemos essas linhas divisórias. Muitas vezes no centro espírita eu me comporto como falado e no meu trabalho eu quero passar a perna no meu colega de trabalho. E é por isso que a religião ainda não nos redimiu, porque nós trazemos essa herança psíquica em matéria de religiosidade. E a doutrina espírita ela é desafiadora por causa disso. Exerça a sua religiosidade em todos os locais. Exerça os postulados do Espiritismo todos os dias, em todos os momentos.
Os melhores instrumentos ela nos dá, mas para que nós possamos nos modificar, utilizar esses instrumentos. Você falou em sacramento, Cirilo. Determinada noite, Eurípides estava em desdobramento. E a essa altura, Eurípides Barçanufo já tinha todas as mediunidades que Allan Kardec dá conta no Livro dos Médiuns. Todas as faculdades mediúnicas desenvolvidas. E ele se viu em volitação fora do corpo físico, e subia, como que carregado por braços intangíveis, num torvelinho de amor, até que ele se vê numa paisagem formosíssima, em altas paragens do plano espiritual, respirando uma atmosfera leve. Apreciando aquele lugar, ele vê que ao longe um homem medita, envolvido em doce luz. Ele caminha em direção a esse homem, até que seus passos estacam. Ele estava como que chumbado ao solo, porque ele se percebe na presença de Jesus. E aí ele passa a se lembrar dos ensinamentos de Jesus ecoando àquela altura há quase 2 milênios na humanidade, de todos os templos que foram construídos em louvor a Jesus, e começa a chorar. Mas ao olhar mais atentamente para Jesus, ele percebe que Jesus também chora. Como se quisesse consolá-lo, ele faz a indagação: mestre, por que choras? E Jesus nada responde. Como que para se certificar de que era ouvido, ele questiona Jesus: choras pelos descrentes do mundo? Ao que Jesus responde a ele com um olhar lúcido, profundo, doce: não choro pelos descrentes do mundo a quem devemos amor. Choro pelos que já conhecem o meu evangelho, mas não o praticam. Neste momento, Eurípides Barçanufo cai em espessa sombra e retoma o corpo de carne. Naquela noite, não é preciso dizer que ele não dorme mais. E sem contar a ninguém aquela inolvidável experiência que estava gravada na sua consciência, ele passa mais diretamente a ajudar os mais necessitados todos os dias até o momento do seu desencarne. Com isso, nós vemos que Jesus não estava ali a chorar porque ele não havia enviado o convite. Eu não enviei o convite, mas ele estava a chorar por aqueles a quem enviou o convite, mas não aceitaram o convite. Eu não choro pelos descrentes, eles não conhecem o meu evangelho. Eu choro por aqueles que já conhecem o evangelho, mas não o praticam. Ou seja, a quem eu já enviei o convite, mas não aceitou o convite. Por eles eu choro. Amigos e amigas, a fé é o maior patrimônio que nós podemos ter. A fé é mãe da esperança, é mãe da caridade, não é? Que está no evangelho. Nenhum patrimônio, nada, é maior do que a fé. A fé, sem a fé, é impossível a nossa felicidade, impossível o nosso equilíbrio, é impossível. Está na questão 922 do Livro dos Espíritos. Kardec faz a seguinte ponderação. Sabemos que a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade do outro. Mas há uma medida comum de felicidade a todos os homens? Kardec pergunta. Há uma medida comum de felicidade a todos os homens? E os espíritos respondem: para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a boa consciência e a fé no futuro. Olha, então a felicidade depende da fé. Para a vida material é a posse do necessário. Aqui ninguém está fazendo um louvor à miséria. Porque nem o Espiritismo nunca faz uma homenagem, um louvor à miséria, não. Pelo contrário, a lei do progresso é uma lei divina. É natural que nós busquemos o nosso bem-estar, porque senão a gente estaria morando em toca até hoje, na caverna até hoje.
A busca do bem-estar faz com que o homem desenvolva o seu intelecto, desenvolva a civilização. O que não se pode ter é dar às coisas da matéria a importância absoluta que elas não têm, passando por cima dos valores do espírito. Os valores do espírito têm importância absoluta. As coisas da matéria devem ser dadas a importância relativa que elas têm. Ou seja, vamos simplificar isso, nós não precisamos e não podemos, sob pena de não sermos felizes, repito, aqui os Espíritos estão dizendo como ser felizes, não é? Nós não podemos criar necessidades desnecessárias para sermos felizes. Ah, eu preciso do carro novo para ser feliz. Aí vem um tijolo desse tamanho, o carnê, você já não é tão feliz. O carro risca, batem no carro, você percebe que não é feliz. E você fica correndo atrás de uma felicidade. Eu preciso do apartamento para ser feliz. Aí dá infiltração, vazamento, um monte de coisa. Então, colocar nas coisas da matéria todos os nossos objetivos, perspectivas de felicidade, vai nos frustrar, porque a felicidade ela não existe como algo palpável. Assim. A felicidade é uma construção. Uma construção. Nós não estamos aqui refletindo para construir essa fé em nós, essa fortaleza, essa esperança. Porque se ela existisse pronta e acabada, o rico ia lá e comprava a felicidade. E a gente sabe que não é assim. O poderoso ia lá e se apoderava da felicidade. E nós sabemos que não é assim. Isso é uma construção. Então, criar necessidades desnecessárias para a nossa felicidade é um empecilho à nossa felicidade. E para a vida moral é a boa consciência, ou seja, cumprir os nossos deveres. É harmonizar a nossa vida com aquilo que nós já sabemos. É vivermos de acordo com aquilo que nós sabemos. Isso é ter boa consciência. Porque isso será o meu ponto de evolução no plano espiritual. Porque quando eu for levado ao encontro da minha consciência mais profunda pela morte, ninguém vai ficar me questionando. Aqueles que intercederam pela minha encarnação não ficarão me questionando sobre quantas palestras eu fiz, sobre quantos litros de água fluidificada eu bebi, quantos passos eu tomei, quantas palestras assisti, quantas pessoas eu ajudei. Não, eles ficarão em silêncio e observarão o meu campo mental. O perfume ou o mau cheiro, a luminosidade ou opacidade do meu campo mental, a sensação de bem-estar ou a sensação de mal-estar. E o meu campo mental vai refletir se eu vivi de acordo com aquilo que eu sei. Isso é boa consciência. E fé no futuro. Isso que a doutrina espírita vem nos desvendar. Que a vida não acaba no túmulo, que a vida tem essa continuidade, que nós reencontraremos os nossos amores. Tudo isso é o que pode, ou só isso, pode nos garantir a felicidade. Tudo mais são necessidades desnecessárias que nós criamos para sermos felizes. A fé, muitos cristãos transformaram esses ensinamentos do Cristo em frutos, em obras que revelaram então a sua fé. Reconhecerei pelas tuas obras, reconhecerei a tua fé. Então nós reconhecemos a fé de espíritos heróicos na história do cristianismo. Se nós pegarmos os romances de Emmanuel, nós vamos encontrar ali aqueles primeiros cristãos entrando nos grandes círculos, em holocausto e rendendo louvores a Jesus. No livro 50 anos depois, que nos relata a história de Nestório, que é uma das encarnações de Emmanuel, preceptor espiritual de Chico, nós vamos encontrá-lo nas catacumbas, fazendo o evangelho naquele local improvisado, e os catacumbas, os cemitérios subterrâneos, onde era permitida ainda a associação de pessoas, já que os éditos imperiais, eles proibiam a associação coletiva de pessoas, porque poderia causar ali uma revolução.
Eles se reuniam nas catacumbas e os centuriões tiveram a notícia que ali estavam sendo realizadas sessões cristãs, reuniões cristãs. Prenderam então, em uma dessas reuniões em que Nestório assumia o púlpito e falava do Evangelho, 350 pessoas que foram levadas ao cárcere. Essas pessoas então eram processadas como, esses cristãos, processados como conspiradores do império. E era possível que eles fossem liberados de julgamento do processo se eles abjurassem a fé em Jesus, se eles negassem a fé em Jesus. Dos 350 capturados, somente 35 reafirmaram sua fé no Cristo. 13 sofreram a punição ao fim do processo em que responderam como réus, como conspiradores do império. Ao fim do processo, 13 foram banidos de Roma, porque tinham origem romana, tinham cidadania romana. Os outros 22 foram condenados à morte pelo suplício nos grandes circos, no ataque pelas feras. E foram esses cristãos, esses primeiros cristãos com a sua fé, olha o tamanho da fé. Não abjuraram a fé em Jesus. Entraram nos circos indefesos para serem trucidados e devorados pelas feras. E entravam cantando graças a Jesus. Louvores ao Cristo de modo a impressionar pela sua fé, pela sua fortaleza moral, toda aquela turba ensandecida que gritava morte aos cristãos, morte aos conspiradores. E tamanha a misericórdia do plano espiritual, que nos diz o livro que antes de que os cristãos fossem efetivamente atacados pelas feras para terem seus corpos dilacerados, os espíritos eram retirados do corpo físico, para que eles não sofressem em espírito a impressão daquele choque das feras devorando seus corpos. E foram esses homens, foram essas mulheres abnegadas que permitiram que se conservasse a mensagem imortal do Cristo. Se nós estamos aqui hoje falando sem medo dos centuriões romanos, sem medo de sermos presos, sem a necessidade de abjurarmos a nossa fé cristã, é porque estes cristãos e estas cristãs nos deram o fruto, o testemunho de fé que tornou a mensagem de Jesus imortal a ecoar por todos os tempos. E nos tempos atuais, quantos amigos, pessoas nós não conhecemos que, diagnosticados com uma enfermidade grave, mantiveram-se firmes, não titubearam na sua fé, que permaneceram crentes em Jesus, que permaneceram frequentando, quando o tratamento lhes permitisse, as sessões espíritas, as palestras, os estudos. Quando nós vemos, até falei em Taubaté, o Guilherme Guizar, que todos aqui devem conhecer, do caso de Taubaté, dos filhos e da sogra que morreram asfixiados, ele dando palestra, 2 aqui. Isso é fé. Passou por um terrível momento de dor, por um oceano de dor e encontrou no Evangelho de Jesus o seu porto de paz. Encontrou no Evangelho de Jesus o seu porto de paz. Quando Jesus vier a nos procurar com fome, nós teremos frutos a oferecer-lhe? Quando ele vier nos procurar no centro espírita, quando Jesus vier nos procurar no nosso trabalho cotidiano, na nossa casa, nós teremos frutos a dar-lhe? Ou seremos como a figueira, frondosa, cheia de conhecimento, mas sem frutos a oferecer a Jesus? E aí é uma constatação, nós secaremos moralmente por nós mesmos. Não é uma maldição, é uma constatação de Jesus. Pedro interpretou mal.
nós secaremos os nossos sentimentos por nós mesmos. Portanto, o convite já nos foi feito por Jesus, já nos foi reforçado pelo Espiritismo e basta agora que nós aceitemos o convite. Que a paz de Jesus esteja conosco.